Queridos, sou o Anderson, quero deixar uma palavra aqui no seu coração com a ajuda do Espírito Santo. E você se lembra de o seguinte, lá em Romanos 8:26, fala que o Espírito intercede por nós, né? Ele nos ajuda em nossas fraquezas, para nós vencer as nossas fraquezas. E você viu uma coisa muito importante, Jesus, ele fala o seguinte, em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E ali se cumpre em Atos 2, né? Eles recebem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, eles recebem línguas. Essa é a profecia de Joel 2:28. Em Joel 2:28, Deus diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali em Atos 2 se cumpre essa profecia. Até o apóstolo Pedro, quando ele vai pregar, ele cita essa profecia, porque se cumpriu em Atos 2. E ali você vê que Paulo, em 1 Coríntios 14, se eu não me engano, que ele fala sobre dons espirituais, mas antes dele, ele fala o seguinte, ele fala, não sejam ignorantes, irmãos, acerca dos dons espirituais. Mas mais um pouquinho para frente ele fala sobre o dom de línguas. Ele fala que o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas fala a Deus. E em espírito fala mistérios. Ou seja, o Espírito Santo veio, mas com ele veio uma linguagem sobrenatural. Uma linguagem de edificação. O que fala em língua desconhecidas a si mesmo se edifica. Ou seja, quando você permite que você ore em outras línguas, você está se edificando. A palavra edificar significa, é como se fosse construir algo, construir uma casa. É como se estivesse você construindo, tijolo por tijolo. E ali, essa é a edificação. E muitas pessoas ainda não descobriram que pode orar em línguas na hora que quiser. Não estou falando aqui mal de nenhum pastor, de nenhuma liderança, mas nós fomos ensinados a ficar esperando. Nós fomos ensinados a, depois que nós aceitamos Jesus, nós temos que esperar o batismo com o Espírito Santo. Eles ensinam, não estou falando de ninguém, irmãos, eu estou falando mal, estou falando que nós fomos ensinados assim. Nós temos que buscar, aí no tempo de Deus, Deus vai lá e batiza. E não é assim que funciona. O tempo de Deus é agora. Da partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele não quer que você fique esperando 1 ano, 2 anos para estar pronto. Não, Ele quer te batizar logo. Você vê logo em Atos 2 ali, Atos 2, os discípulos eles estavam esperando a promessa, mas depois que eles esperaram, eles receberam. E ali daqui para frente, as pessoas que iam, né, até Cornélio, lá quando Pedro foi na casa de Cornélio, quando Pedro quase terminando de pregar, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. E agora eu pergunto, eles estavam prontos? Cornélio estava pronto para receber aquelas pessoas, os gentios que estavam lá, estava pronto para receber, estava com a vida 100% no altar. E aí, né, muitas pessoas vão dizer, não, mas para receber tem que estar pronto, tem que estar hiper mega santo, né? Então você não vai receber nunca, porque você tem falhas. Eu tenho falhas. Se fosse depender das nossas falhas, nós não ia receber nenhum dom de Deus, porque nós somos falhos. Mas pela graça de Deus é que nós recebemos. Por isso que Paulo fala, ele fala o seguinte, a salvação não é de obras, é pela fé, para que ninguém se glorie. Se a salvação é pela fé, as outras coisas também é pela fé. Ou seja, a cura é pela fé, o batismo com o Espírito Santo é pela fé, o perdão é pela fé. Então, você nunca viu alguém falando assim, no tempo de Deus, Deus vai te perdoar. No tempo de Deus, Ele vai te perdoar. Você já ouviu alguém falando isso? Não. Por quê? Porque o tempo de Deus para perdoar é agora. Você nunca viu alguém falando assim, no tempo de Deus, Deus vai salvar. No tempo de Deus, as pessoas vão se arrepender. Você já ouviu alguém falando isso? Não. Por quê? Porque o tempo de Deus para salvar é agora. Sabe? Deus quer salvar todos. Agora você vê, no tempo de Deus, Ele vai te batizar com o Espírito Santo.
Tem pessoas que falam isso, mas isso não está certo. O tempo de Deus para batizar é agora. O Espírito Santo ele já foi derramado. As línguas já foram derramadas lá em Atos 2. Aquele que quiser tomar posse, é tomar posse, meu filho, pela fé. Tem que ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, até estar pronto. Aí quando a pessoa está pronta, aí a pessoa vai receber. Não, você tem que ter que receber logo para poder se santificar. Tem pessoas que querem se santificar primeiro para depois receber. Eu vou logo aqui me aprontar minha vida toda, sozinho ainda, depois eu peço a ajuda do Espírito Santo. Não está certo isso. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo logo e depois você vai ver os frutos da santificação. Então, para que serve o dom de línguas? Para edificação pessoal. Quanto mais você fala em outras línguas, você vai perceber que seu homem interior vai se fortalecer. É por isso que Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, orando em todo o tempo no Espírito. Se eu não me engano é 1 Coríntios 14:14. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. O que é orar em espírito? É orar em línguas. Orar em línguas é orar no espírito. Tem muitas pessoas que pensam que orar em línguas vai ficar assim, na mente. Ora em espírito, irmãos. Aí a pessoa fica assim. Não, isso é orar com entendimento. Lá está escrito: que farei, pois, irmãos? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Ou seja, tá vendo que é duas coisas diferentes. Orar no espírito é uma coisa, orar com entendimento é outra. Então, orar no espírito é orar em línguas. Orar com entendimento é orar com a mente. Entendeu? Então, quando você se permite orar em outras línguas, o Espírito Santo vai te fortalecer com o poder no teu homem interior. Para quê? Para que você saia de certas coisas. Talvez você já tentou vencer certas coisas. E é um processo, irmãos. Sabe, não é mágica. Você vai começar a orar em línguas, aí a pessoa vai... Não é mágica, é um processo. É um processo. Sabe? Quando o Espírito Santo veio morar em você, ele viu dentro de você várias coisas. Ele viu o orgulho, ele viu a soberba, ele viu aquele ansiedade, ele viu a falta de perdão. E ali ele tem que limpar tudo isso, ele tem que tirar da casa dele tudo que não é para estar lá. É que nem Jesus, ele foi pro templo e ele viu lá os cambistas, ele viu lá pessoas vendendo. O que foi que ele fez? Ele tirou, ele fez um chicote e tirou todas as coisas, porque ele falou o seguinte: essa casa não é casa de venda, é casa de oração. Então ele vai tirar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Quando você começa a orar em línguas, você vai perceber isso. Você vai perceber a sua avareza, né? A pessoa parece que você nunca tinha percebido que tinha uma avareza. E aí você vai perceber que ao orar em outras línguas, você nunca tinha percebido a sua avareza. A pessoa, por exemplo, a pessoa que era muito ignorante, você vai começar a orar em línguas e você não percebeu que era muito ignorante. Aí de repente começa a se manifestar algo do seu caráter, que você é muito ignorante. Você vai perceber: meu Deus, como eu sou ignorante. Ele vai mostrar que você é ignorante, mas também ele vai te ajudar a mortificar isso. E aí ele vai te levar a chaves, a oração em línguas, ao jejum, e você vai conseguir vencer isso. Então percebe, quando você está orando em outras línguas, áreas da sua vida vão começar a se manifestar. Pode ser o pecado. De repente você, quando estava no mundo, você amava muito o pecado. De repente ele se instalou em você. Quando você ora muito em outras línguas, isso começa a se manifestar. Essa fraqueza começa a se manifestar, mas ela vai ser mortificada se você não parar de orar em línguas. Então é um segredo, irmão, é um processo. Quando mais você ora, mudanças, processos vão acontecendo. É por isso que é muito importante você orar em línguas. E uma coisa também, quando você ora em outras línguas, você está orando o plano de Deus para a sua vida. Não estou falando mal de ninguém, irmãos, não estou querendo me referir aqui a ninguém. Mas quantas pessoas estão aí fora do seu chamado, né? Pessoas que estão servindo achando que isso ali é o chamado delas, mas não é, né? Não é. Pessoas estão servindo a Deus achando que é alguma coisa, mas não é aquela. Por exemplo, Deus, ele tem um plano para cada pessoa. Para cada pessoa ele tem um plano. Vamos supor que Deus quer que você seja um empresário e você cisma em ser pastor. Aí você vai lá, faz curso de teologia,
estuda muito a Bíblia e você quer pastor. Você quer ser pastor. E de repente, quando você vai pregar, né, não é errado pregar, todo crente é bom para pregar. Né? Nem todos vão ficar... Tem um chamado de pregador, mas todo crente, ele pode sim pregar a palavra de Deus para alguma pessoa. Mas eu estou me referindo a chamado mesmo, a chamado ministerial de pregador. E aí ele teme em ser pastor. E de repente ele se frustra, faz curso, faz tudo e ele se frustra. E ali, isso não é o chamado dele. Mas se ele descobrir uma coisa, se ele descobrir a oração em línguas, ele começa a orar. De repente, ideias começam a vir na mente dele. De repente, uma vontade de ter uma empresa começa a aparecer na vida dele. Então, ao orar muito em línguas, ele vai perceber que Deus coloca o desejo no coração dele ser empresário. De repente, ele entra no chamado dele. Por quê? Porque a oração em línguas, irmãos, é o Espírito Santo criando aquela oração. É você que fala, mas ele está criando a oração. E ele sabe o propósito que Deus Pai, que ele também quer com sua vida. Talvez ele planejou que você fosse um pregador da palavra. Talvez ele quer te levantar como empresário. Ele quer te levantar com dons de curar. Uma pessoa que tem dom de curar, um pregador. Não sei o que ele quer na sua vida, mas ele sabe. E se ele sabe, você tem que permitir ele orar por você. Como é que ele ora? A própria palavra diz, o Espírito Santo, o Espírito intercede por nós. Então se ele intercede, ele sabe qual é o plano dele para você. Mas como é que ele intercede? Você vê lá mais pra frente, que fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por que cooperam? Porque ele intercede. E como é que ele intercede? Quando você ora em outras línguas, ele está intercedendo por você. Quando você ora em outras línguas, ele está orando o plano dele para a sua vida. Então, se ele intercede de conformidade com a vontade de Deus, é por isso que ele trouxe essa oração. Oração em outras línguas. Quanto mais você ora em línguas, tem gente que não vai entender o que eu estou falando aqui. Mas se você praticar, irmão, o que eu estou falando, você vai viver o plano de Deus para a sua vida. Você vai orar e você vai ver coisas se manifestando. Seu chamado, a unção, dons. Mas primeiramente você vai ser mudado, você vai ser lapidado, você vai ser transformado. E quanto mais você orar, não desistir, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então ele intercede, ele veio. Perceba bem, Jesus falou, vocês vão receber o que? Poder. Poder. E o que veio? Línguas para falar. Quer dizer que o segredo está nas línguas. Quanto mais você fala, você vai experimentar de coisas que muitas pessoas não experimentaram. Outras pessoas que não oraram em línguas não experimentaram, mas se você orar, você vai experimentar. Então agora eu quero falar como receber o batismo com o Espírito Santo. E não é algo aqui difícil, não. Jesus, irmão, era tão simples nos seus ensinamentos que ele falou o seguinte, ele falou, olha, se vocês pedirem e crer que receberam, você vai ter. Jesus não falou assim, esteja pronto, e aí ele vai ver, Deus ainda vai analisar se vai te batizar. Não, ele não falou isso. Ele falou, se você pedir e crer que vai receber, você vai receber. Marcos 11, 23. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, vocês vão receber. Então é o seguinte, uma outra coisa que você tem que entender. O Espírito Santo, ele não vai te tomar. Tem muitas pessoas que têm essa ideia. Tem muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo vai tomar a boca dela e a boca vai falar sozinha. Não, não funciona assim. Não funciona, é você que fala. Ele coloca as línguas no teu espírito e você que fala. Do mesmo jeito que eu estou usando a minha boca agora para falar português, eu uso para falar em línguas, porque é eu que falo. Ele coloca as línguas no teu interior e você fala. Se você ficar esperando o Espírito Santo te tomar, ele não vai te tomar. Ele não vai pegar sua boca e ficar assim, vai mexer sozinho. Não. Isso está errado, isso não está certo. O que está certo é você falar pela fé. Jesus falou o seguinte, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão. Quem é que vai falar ali? É o que crê que vai falar. Então Jesus não falou assim, os que creem em meu nome, o Espírito Santo vai tomar a boca de vocês. Não, é você que vai falar. Se você crê, os sinais vão te seguir.
Se você crê, você vai tomar posse e falar. É isso que ele falou. Em meu nome, Jesus estava dando autorização ali. Ele falou o seguinte: em meu nome você vai falar. Não é no seu próprio nome. É em meu nome. Ele autorizou. Se eu falasse assim para você: irmão, vai lá em meu nome tirar alguma coisa aí para mim, você vai lá autorizado. E foi o que Jesus fez. Ele, em meu nome, você está autorizado a falar em línguas na hora que você quiser. Em meu nome falarão em novas línguas. Então você está autorizado, você é filho de Deus. Se você é filho, você já pode tomar posse. Então, a partir de agora, começa a fala assim: Pai, peça agora as línguas. Na maior simplicidade, eu creio agora que já recebi. Em nome de Jesus, Pai, eu creio agora. E começa a falar, irmão. Sem saber o que vai sair. Tem muitas pessoas que vão ouvir as línguas na mente. Tem outras pessoas que podem vir uma inspiração. Mas nem sempre vem na mente. Nem sempre você vai saber o que falar. E ali é pela fé, irmão. Fale, confiando no Espírito Santo. Confiando nele. Fale. Que as línguas vêm dele sim. Se você confiar, confie. E você vai falar. Fale pela fé, sem saber o que vai sair. Você vai ver que ele vai te recompensar a tua fé. Agora eu quero fazer uma oração por você, que você quer ser batizado com o Espírito Santo. Quero que você levante as suas mãos desse jeito, no modo de receber, da forma que você quiser. E eu quero que você imagine Deus te dando um presente. Deus estendendo a sua mão e te dando um presente. É como se ele estivesse falando: filho, pega, é seu. Esse presente é seu. E aqui eu vou fazer uma oração. Eu quero que você creia que já recebeu e comece a falar como uma criança. Seja como uma criança. Seja como uma criança, puro de coração. Fale na maior simplicidade. Se vir aqui no seu interior, comece a falar. Se não, tudo bem. Comece a falar do mesmo jeito. Começa a se encher do Espírito agora, orando em outras línguas. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela tua filha, Senhor, e o teu filho que está aqui nesse vídeo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha conceder, Espírito Santo, a cada pessoa que está aqui. A cada pessoa que está aqui, Senhor, as línguas, Pai. Os teus filhos querem falar em línguas. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, toca em cada pessoa que está nesse vídeo. Liberando as tuas línguas, Pai, no espírito deles agora. Em nome de Jesus, que vocês começam a falar em novas línguas agora. Que você sinta a inspiração do Espírito Santo. No seu íntimo agora, que você comece a falar em línguas. Abra a tua boca e eu encherei. A palavra de Deus diz: abre a tua boca e eu encherei. Então comece a falar em outras línguas agora.